Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de dados e rotina da área de vendas e da área de accounting. Então, iniciando um pouquinho com rotina, a primeira coisa que vocês têm que entender é que rotina é o quê, né? Uma repetição de tarefas em um determinado período de tempo e que elas devem acontecer aí com uma frequência mínima. Quando a gente fala sobre rotina de verdade, a gente fala principalmente de uma frequência semanal, né? Então, coisa que tem que acontecer toda semana. Lembrando que se você não tem um dia, um horário para isso, não tem uma rotina. Você simplesmente tem tarefas a serem feitas. Então, garantam que vocês tenham realmente dias e horários para as coisas. E aí, a rotina, né, de vendas, ela começa, na verdade, na sexta-feira, que é antes da semana, que é onde o quê? Eu faço a minha prospecção e faço meus e-mails pré-abordagem para garantir que, enfim, eu vou iniciar minha semana já com uma pipeline ali, já com um call day. Então, a gente faz essa preparação na sexta-feira, né, pra gente garantir que na segunda, que é o primeiro dia ali dessa rotina, a gente já faça um call day, uma task force de calls, e a gente já tem ali um team meeting com os membros para garantir que todas as metas e todas as entregáveis da semana estejam alinhadas. Depois a gente faz follow-ups, principalmente na terça e na quinta, mas na verdade que follow-up é todos os dias. Então, todos os dias de calls, né, são dias de follow-ups também. Então, lembrar que todos os dias, todos os membros de vocês têm que ter pelo menos 30 minutos para follow-ups. E aí, né, fazer pelo menos mais um outro call day na semana para garantir que a gente vai ter um touch point não só de um único dia, que às vezes é um pouco difícil de achar, enfim, os responsáveis, e garantir que a gente tem horários pré-separados já para as reuniões, para caso a gente precise alocar reuniões para outras pessoas. E aí, em termos de rotina de gestão de vendas, a gente fala, né, sobre essa team meeting no início da semana, sobre um track individual no meio da semana com os membros para garantir e, enfim, corrigir qualquer dificuldade ou, enfim, para conseguir garantir que no final da semana todas as KPIs vão estar sendo atingidas. E aí, ao final da semana, é muito importante que tenha uma revisão ali com o Chair, com o VP e tudo mais, sobre o planejamento, o que foi feito e o que não foi feito, para justamente passar e montar junto com o Tiel como é que vai ser a team meeting, quais são as coisas que devem ser decididas. Então, primeiro desce nível VP Tiel, depois na segunda-feira desce Tiel membros. Show? E aí, em termos de accounting, não muda muito em relação a team meetings, individual tracking with members no meio da semana e fazer essa revisão aí com o VP Tiel no final da semana. Mas, basicamente, entender que segunda é o dia de vocês entenderem o status de cada parceiro e desenvolver um plano de ação em relação a cada um deles. Terça, normalmente, costuma ser um dia para você mandar e-mails, então você traça um plano de ação. Provavelmente o primeiro passo é você se comunicar com esses parceiros, entender o que está acontecendo ou resolver algum problema. Então, normalmente é um dia de e-mails, né, para você se conectar. E na quarta, normalmente, esses e-mails, né, às vezes não são respondidos, então é sempre bom fazer aí um dia de calls e, enfim, para garantir que esses e-mails foram vistos e etc. E vocês têm uma resposta em relação a eles. E depois, na quinta, eu recomendo sempre ter o dia da semana para fazer um checkpoint com os coordinates, né? Já que é uma coisa muito importante na rotina de accounting, que é basicamente, ali, coloquei na quinta-feira, que normalmente é um dia já de follow-ups e calls, meetings, etc. E na sexta-feira, a gente ter aí a revisão das ações para planejar a próxima semana. Show? E aí, coisas que devem acontecer toda semana em termos de gestão de dados, né? Então, quando a gente fala sobre gerir dados de vendas, a gente fala sobre gerir um funil de vendas, que é gerir, né, todas as etapas que, enfim, o consumidor passa e como é que tá sendo as conversões e tudo mais. Então, garantir, né, primeiro, garantir a entrada de cliente no funil através da prospecção. Então, gerir funil de vendas é garantir primeiro que tá rolando a prospecção, porque se não rola a prospecção, não rola abordagem, não rola reunião e tudo mais. Depois, gerenciar as taxas de passagem ideais de cada processo e assegurar que esses processos estão ocorrendo no tempo correto. Então, garantindo aí que a gente está realmente tendo processos eficientes e que a gente está fazendo follow-ups de maneiras eficientes e garantir rotina para o funil de vendas ocorrer. Então, garantir esses call days, esses horários de follow-up e tudo mais para garantir essa rotina e, enfim, o andamento do funil. E as métricas que devem ser acompanhadas pelos team leaders de vendas e pelos membros mesmo. Qual está sendo o atingimento de opens, reuniões e ligações daquela área, tanto geral, mas também por membro. Quais são as taxas de conversão, ligações e reuniões opens por membro. E como está o status de cada organização no funil de vendas e o tempo de processo, para entender qual que é o next step de cada organização. E aí, coisas básicas, né? Então, a gente tem que garantir aí que, pelo menos aí de 15 prospecções, a gente vai
pelo menos conseguir contatos com 12 pessoas. Então, contatos é o quê? Quando eu realmente entrei em contato com o lead, que eu falei com o decisor, e eu não fiquei na secretária, eu não teve de e-mail não respondido. Basicamente, esse tempo aí demora aí no máximo uma semana. E desses 12 contatos, eu agendei aí pelo menos umas 4 reuniões, nas quais, normalmente, como a gente tem uma taxa de no-show, de remarcação, eu fiz 3. E aí, dessas 3, 2 vão para negociação, né? Basicamente, então ali das 4 reuniões agendadas, 2 vão para negociação. E dessas 2 negociações, eu tenho um contrato. Se for de GE, esse um contrato significa 3 opens. E se for de GT, esse contrato significa normalmente 1 a 2 opens. E aí, como você traqueia, basicamente você usa o CRM Nacional de Parceiros, principalmente no aplicativo B2B Interações. E aí, para eu explicar um pouquinho para vocês como funciona, são esses 2 principais aplicativos que a gente usa. Então, vocês podem ver aí o de negócios, que é onde a gente traqueia o status de cada empresa dentro do pódio, e a gente tem o de interações. E aí, basicamente, o que você precisa? Você precisa filtrar primeiro, né? Você vai, para você ver quantas empresas tem funil de vendas. Você vai no de negócios, né? Que é onde tem as etapas do funil. Você filtra o produto, comitê local, data de criação, para ver qual período que você quer avaliar. Seleciona o modo Kanban, normalmente, ajuda bastante. E aí você clica lá no Kanban, você clica aqui nesse negocinho, e aqui nessa ferramentazinha aqui você clica para selecionar as colunas por status, e aí vai mostrar assim por status quantas empresas estão em cada parte do funil. E se você quiser saber o número de empresas por parte do funil, você cria em reportes, né, na parte do maisinho, e você seleciona também por status. E aí você pode adicionar esse reporte automático se você colocar para salvar na tua homepage. Então você clica salvar e coloca na sua página inicial. Show? Aí, se você quiser traquear as calls, as reuniões agendadas feitas por membro, você vai no app de interações, você filtra novamente por produto, comitê local, tipo de interação, né? Reunião call conectada, reunião marcada, reunião feita. Clica em reportes, e aí no maisinho, né? Não no reportes, clica no maisinho e filtra por gestor de conta. Lá ele vai gerar um relatório automático de quantas calls, ou quantas reuniões, ou quantas foram marcadas ou feitas por membro. E aí você também pode salvar esse reporte colocando save na tua homepage e na tua página inicial. E aí, muito importante, para a gente garantir rotina e andamento dessas métricas, é a gente garantir uma rotina de reunião e pautas de reuniões bem definidas. Então, o que é uma reunião de vendas? Então, uma reunião de vendas, primeiro, uma reunião com o Tiel Vendas, né? Entre VP e Tiel Vendas apresentar, revisar quais ações foram feitas, quais não foram feitas, revisar o cumprimento de Team Standards e as métricas a serem acompanhadas e vistas na reunião. Qual é o atingimento de opens, reuniões, ligações geral e por membro, quais são as taxas de conversão geral e por membro, qual é o status de cada organização em termos de processo, e definir aí, identificar os gargalos de gestão de processos, traçar ações corretivas para a próxima semana, ação por empresa, por organização, e informes gerais dos eventos para a próxima semana. E a mesma coisa, a reunião com o membro. Então, ups and downs, revisar quais ações foram feitas, atingimento de opens, taxa de conversão, status, identificar gargalos de processos, traçar ações corretivas e informes gerais. Vocês podem ter aí o modelo de scoreboard nesse bit.ly/teamplanb2b para vocês colocarem aí as metas KPIs por semana por membro. E em relação ao accounting, são as mesmas coisas em relação a TI membro. A única diferença é que as métricas acompanhadas são normalmente de reopens e KPIs de reopens. E também a porcentagem de standards cumprida em relação aos standards planejados e o status de cada parceiro. Belezinha? Basicamente é isso. Então, enfim, garantam que vocês vão estar usando o Podio para estarem traqueando essas coisas. Em breve a gente lança mais conteúdo de accounting quando finalizarmos as plataformas. Mas em geral é isso. Chequem o material e garantam que a rotina vai ser uma prioridade na vida de vocês.